Volto já. Bom, nas duas respostas do zero, né? Ele usou advérbios. Nas duas respostas. Profundamente, completamente, rapidamente, com gosto, etc. E aqui também, ó, volto já. Advérbio, tá? Que a gente vai ver alguns hoje aqui, inclusive esse já, tá bom? Bom, vamos lá. Os advérbios, eles têm classificação. São inúmeras. São várias classificações. Aqui a gente colocou algumas, tá? Vamos ver as mais importantes. E também algumas palavrinhas, tá? Alguns advérbios, exemplos, tá? A gente não conseguiremos ver todas as palavras que existem advérbio na língua, tá? Aqui no curso. Mas bastante já, tá bom? Então, olha só, temos aqui. Só exemplos por enquanto também. Lugar. A gente classifica por lugar, por exemplo, aqui, antes, dentro, etc. De tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, etc. O que é outrora, professora? Outrora significa antigamente. Antigamente. Antigamente, a gente alugava filmes na locadora. Outrora, nós alugávamos filmes nas locadoras. Outrora é a mesma coisa que antigamente, tá? A gente raramente usa, mas é uma palavra que existe, né? Então pode-se usar, tá? Mas é menos comum, né? Principalmente na fala, tá? Outrora. Outrora, a gente alugava filmes na locadora, tá bom? Outrora. Modo. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, etc. Eu tô lendo assim meio rápido, porque a gente vai falar de um por um, tá? Daqui a pouquinho. Só tô dando assim, pra gente saber do que a gente vai falar aqui, tá? Afirmação. Sim, certamente, realmente, de certo, etc. Negação. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, etc. Intensidade. Muito. Lembra dele? Nosso amigo da quinta-feira? Muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos. Lembra do menos? Que não existe menos? Dúvida. Talvez, porventura, quiçá, provavelmente, possivelmente, etc. Bom, então vamos começar a aula? Uai, não começou ainda não? Quase que ainda não. A gente vai começar agora. Eu estava aqui apresentando o assunto para vocês. Agora é que a gente vai começar mesmo. Olha só. Advérbios de lugar. Os advérbios de lugar adicionam à frase a informação de onde algo acontece. Ou seja, nos ajuda a identificar o lugar ou espaço de uma ação. Então, é o advérbio de lugar que vai indicar para a gente onde alguma coisa aconteceu. Pode ser passado, presente ou futuro, tá? A gente fala o que acontece, o que aconteceu, o que acontecerá, logicamente, tá? Então, advérbios de lugar, alguns exemplos. Aqui, ali, cá, lá, atrás, perto, abaixo, acima, antes, dentro, fora, além, longe, etc. Exemplos. Meu telefone celular estava embaixo da cama. Onde estava o seu celular? Não, ele estava embaixo da cama. Como é a praia de Ipanema? Eu nunca fui lá. O professor mora muito longe da escola. Posso ir aí? O sol está bem forte aqui na praia. A moça deixou sua bolsa ali no canto da sala.
muitas coisas para falar, né? Vamos lá. Vou começar a falar sobre embaixo, em cima, abaixo e acima, tá? Outra coisa, vocês sabem que aqui são 4 semanas só, né? Tudo muito rápido. Então, a gente fala do que realmente vai cair na prova, o que pode ajudar vocês na redação, etc, né? Então, gente, a gente não vai estudar tudo que existe. Já falei, né? E tem uma situação aqui que eu gosto de comentar, porque eu sei que tem muita gente estudando para outros tipos de provas, outras coisas, estão lá para frente já, né? Então, aí fala, professora, mas, enfim. Em cima, por exemplo, ele tem um papel de advérbio, tá? Mas o nome gramatical disso aqui, ó, não é exatamente advérbio, tá? Tem outros nomes aí na gramática. Mas para nós aqui, isso não importa. O que importa para nós aqui é vocabulário, tá? Lógico que a gente apresenta os advérbios, porque eles são advérbios, essas palavras que a gente está vendo aqui hoje, a grande maioria delas, tá? Mas esse caso aqui, por exemplo, tá vendo que embaixo é tudo junto? Em cima é separado. Por isso, ele tem outro nome. Mas o papel dele é o mesmo, tá? O papel dele é de advérbio. Por isso que ele aparece aqui. A gente vai apresentar vários aqui. Não se preocupem com isso para a nossa prova. Se você está se preparando para outro tipo de prova, aí você tem que estudar mais e saber esses nomes e tudo mais aí, tá? Mas para a nossa prova, não. Tá bom? Vou voltar para cá. Então, olha só. Em cima é o contrário de embaixo. Embaixo é tudo junto, em cima é separado. Então, cuidado na hora de escrever também, certo? Agora eu vou dizer para vocês a diferença entre em cima e acima. Tá? Vou pegar um negócio aqui. Ó. Tá vendo a caneta amarela? Muito bem. Aqui a caneta amarela. Olha só. Se eu disser que essa caneta está em cima da minha mão, eu preciso fazer isso. A caneta amarela está em cima da minha mão. Por quê? Porque tem contato. Tem contato com a mão. Então, ela está em cima da minha mão. Agora, se eu dissesse que a caneta está acima, onde está a caneta? E onde está a mão? Viu? Não tem contato. Então, por exemplo, um helicóptero, tá? Sabe o que é helicóptero, né? Que sobrevoando a casa da gente? Aqui, ó. O helicóptero está sobrevoando as casas, ele está voando, sobrevoando acima das casas. Agora, se você fala que o helicóptero estava em cima, ó, o helicóptero caiu lá na casa. Não é bom isso, não. Tá? O helicóptero sobrevoando acima das casas. Tá? E o embaixo e o abaixo? Um é contrário do outro, né? Então, ó, embaixo é o contrário de em cima. Então, se eu digo, a caneta está em cima da minha mão. Ou, ó, a caneta está embaixo da minha mão. O helicóptero está sobrevoando acima das nuvens. Foi alto o helicóptero. Acima das nuvens. Ou ele está sobrevoando abaixo das nuvens. Mas, professor, o embaixo e o abaixo foram no mesmo lugar. Ficou mesmo. Na prática, eles são muito parecidos mesmo. É embaixo ou abaixo. Mas, como é que a gente vai escolher? Se eu estou falando de alguma coisa, né? Referência sempre, né? A mesa, a nuvem, seja o que for, certo? Então, se eu estou usando uma referência em que
eu deveria falar em cima, ao invés de acima, eu vou usar o embaixo. Porque o embaixo é o contrário do em cima. Mesma coisa com o abaixo com o acima. Um exemplo, se eu estou falando de uma mesa, e eu vou colocar uma caneta em cima da mesa, né? E eu quero agora que a caneta fique embaixo da mesa, ela vai para embaixo da mesa. Em cima, embaixo da mesa. Se eu estou falando de nuvens, por exemplo, de um helicóptero, eu vou dizer que ele está sobrevoando acima ou abaixo. Tá? E não é embaixo. Porque o embaixo é o contrário de em cima, não de acima. Tá? Então, na prática, né? Você olha alguma coisa ali, está abaixo ou está embaixo? Depende sempre da referência, porque depende se eu falaria aquilo em cima ou acima. Tá? Mas na prática, realmente, eles estão no mesmo lugar, né? Tá bom? Vejam aí se deu para entender. E que tem mais coisa para explicar. E aí? Tudo bem aí com o em cima e com o acima? Agora tudo bem. E os outros? Temos 80 pessoas aqui, minha gente. Ah, bom. Um só entendeu e fica difícil. Vamos lá. Mas eu explicaria tudo de novo, não tem problema não. Tá? Tudo bem aí? Então tá bom. Né? Se ninguém entendeu, eu vou explicar de novo, logicamente. Tá? Muito bem. Isso é só para melhorar, né, gente? Vocês sabem que, não, nossa, se eu errar um embaixo, um em cima, né? Mas, vocabulário, tá? Outra coisa, essas palavras aqui, ó, baixo, cima, né? Tem, olha, nem sei quantos usos. Tem muitos usos. Tem, inclusive, verbos, tá? Formados a partir dessas palavras aqui. Baixar, né? Tem muita coisa. Então, daria mais uma aula fácil aí, tá? Sobre embaixo, abaixo, acima, com outros usos que não sejam advérbios também, tá? E outros usos que não sejam de lugar, exatamente. Pode ser de volume. Tem vários usos dessas palavras, tá bom? Mas hoje a gente fica só com essa história de lugar, tá? Bom, abaixo, em cima, abaixo e acima, a gente tem também aqui, ó, essas palavrinhas aqui. Aqui, lá, aí e ali. Bom, olha só. Vamos por partes. Aqui. Aqui, apesar de ser uma das mais fáceis, quer dizer, a mais fácil dessas quatro, eu acho, muita gente ainda utiliza errado essa palavrinha aí. Presta atenção se você não faz isso, tá? Olha só. Aqui, a gente vai usar, ó, quando a gente vai falando de alguma coisa próximo de quem fala. Então, quem que usa o aqui? Eu. Quem que fala? Lembra do quem fala? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Lembra? Aqui é próximo de quem fala. Como assim, professor? Ué, tô falando aqui, ó. Eu estou falando, estou. Então, primeira pessoa falando. E eu vou usar o aqui para o que está próximo de mim. Mas tem que estar pertinho, pertinho? Depende, qual é a referência. Se eu estou falando de cadeira, aqui, ó, aqui na cadeira que eu estou sentada, tá bem pertinho de mim. Agora, se eu estou falando do bairro, eu estou aqui no bairro. Se eu estou falando da cidade, eu estou aqui na cidade. Aqui é onde eu estou, né? Onde eu estou, onde a primeira pessoa está. Então, aqui é onde eu moro, aqui no meu país, aqui no planeta Terra. Nossa, professora, o planeta Terra é muito grande. Ué, mas eu estou aqui? Estou no planeta Terra. Se eu estou falando do planeta Terra, eu estou no planeta Terra. Não é? É. Então, sempre vai depender, para a gente limitar ou não limitar, né? O uso depende da referência.
Sempre eu brinco, se eu estou falando com um astronauta que está na Lua, eu vou dizer aqui na Terra, não está muito bem tudo aqui não, mas vamos indo, né? E vocês aí na Lua, como é que vocês estão? Né? Mas aqui na Terra. Ou aqui, no meu escritóriozinho aqui. Tá vendo? Eu posso limitar ou não. Mas aqui é onde eu estou. Que é onde quem fala, ó, próximo de quem fala. Tá? Por que eu tô falando que ó, às vezes as pessoas usam errado? Já vi redações assim, ó. Eu estava lá no meu país e eu resolvi ir lá pro Brasil. Quando você estava lá no seu país, tudo bem você pensar assim. Você falou, eu vou lá pro Brasil. Mas agora você está aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então agora, quando você vai contar essa história, o correto é você dizer assim. Quando eu estava lá no meu país, né? Eu pensava em vir aqui para o Brasil. Vir e não ir. Você já está aqui. Minha gente. Então aqui no Brasil, não é lá no Brasil. A não ser que você não esteja no Brasil. Mas se você estiver no Brasil, você tem que falar aqui no Brasil. Porque o aqui é próximo de quem fala. E você está aqui. Tá? Depois vou dar exemplos. Lá tem acento. Lá. Lá é longe das duas pessoas. Longe de quem fala e longe de com quem se fala. Por exemplo, lá no Japão, agora é de manhã. Aqui é de noite, lá é de manhã. Por que lá? Porque o Japão está longe de mim e longe de vocês. A não ser que tenha alguém morando no Japão aí que eu não estou sabendo. Mas é longe de mim e longe de vocês. Longe de quem fala e longe de com quem se fala. Então, lá é um lugar que está longe de mim e longe de vocês. Lá. Aí. Aí tem acento. Deixa eu mostrar para vocês o acento. Por que eu tenho que chamar a atenção do acento? Ó, o acento. Tá vendo o acento aí? Tá vendo o acento aí? Então, o aí, minha gente, é próximo da pessoa com quem se fala. O aí é onde vocês estão. Porque é o que estou falando. Então, com quem que eu estou falando? Com vocês. Aí é perto de vocês. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, esse lápis aqui é meu. E esse lápis aí é seu? Esse lápis aí, que está aí, perto de você. Você não tem lápis aqui, não. Para imaginar o lápis. Que coisa. Tá vendo? O que está aqui é meu, aqui, perto de mim. É aqui. E o que está aí é perto de vocês. Por isso você fala aqui, ó, aí, próximo da pessoa com quem se fala. Por isso que o tempo todo aqui eu fico assim, ó, tudo bem aí? Tudo bem com todo mundo? Tudo bem aí? Aí, onde vocês estão? Viu? Que legal. E existe também o ali. Cuidado, não é nome de pessoa, hein? Em português. Ali é uma distância próxima de alguma referência. Mas a gente pode pôr o nome do filho de Ali aqui também, tá? Lógico que pode. No Brasil pode tudo. Claro que pode. Pôr o nome da pessoa? Lógico que pode, tá? Mas a gente usa essa palavrinha para distância também, né? Para uma distância próxima de alguma referência. Entendi nada, professor. O que é isso, distância próxima de alguma referência? É que a explicação é meio esquisita, né? Mas olha só, presta atenção, é fácil. É que o ali, essa palavrinha ali, ela precisa de uma referência. Exemplo.
Ali perto do metrô, já falei do metrô aqui, não, vai falar metrô daqui a pouco, aqui, ó. Peraí, deixa eu falar de outra coisa. Ali perto da padaria, tem uma academia. Ali perto da padaria, tem uma academia de ginástica. Eu não tô falando de padaria, eu tô falando de academia. Mas eu uso a padaria como referência. Porque, ó, o que eu vou falar que é a academia é uma distância próxima da padaria. Então, eu uso a padaria para falar da academia. Eu tenho que mostrar uma distância próxima, uma distância perto de alguma coisa. Mas, professora, eu já vi as pessoas falarem assim, ó. É ali, ó. É ali. Onde que é a padaria? É ali. Cadê a referência? A referência somos nós mesmos. Quando vocês falam assim, professora, cadê o João? Faz de conta que o João tá aqui perto de mim, tá? Aí você fala assim, cadê o João, professora? Aí fala, o João tá ali, ó. Tá ali. Se a gente estivesse no mesmo ambiente, tá? Imagina que a gente tá numa festa, vai. Tá bom? Estamos numa festa. Aí vocês chegam pra mim e falam assim, cadê o João? Aí eu olho assim, procuro o João na festa, né? E falo assim, ali o João. Tá ali. E aponto, né? Por quê? Porque eu sou a referência. E ele está a uma distância próxima de mim. Ele não está aqui. Aqui é bem próximo de mim, né? Vai ser uma distância próxima, não é pertinho. É ali, ó. Aí fala, tá ali. Tá lá, ali o João. Então, muitas vezes a gente faz assim mesmo. Vai estacionar o carro, né? Muito comum isso. Você tá lá num lugar, você precisa estacionar o carro. Onde que a gente vai parar o carro? Aí um olha pro outro, olha pra cá, olha pra lá. Fala, para ali, ó. Ali na frente. Ali na frente do quê? Ali na frente de nós mesmos, aqui do carro, ó. Ali na frente, aí você aponta, logicamente, né, para mostrar o lugar exatamente. Tá? Mas o fato é que ali precisa dessa referência. Ou somos nós mesmos a referência, ou alguma outra coisa. Ali na frente daquela padaria, ou ali na frente daquele outro carro, mas tem referência. Curioso isso, não é? Eu acho isso muito louco, tá? Mas acho muito, muito legal também. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Aqui na minha cidade, chove muito. Aqui onde eu, a pessoa eu, né? Primeira pessoa. Aqui onde eu estou. Então, quem diz essa frase, ó, está naquele lugar, certo? Tenho amigos lá na Alemanha. Longe de mim, que estou falando, e longe de vocês, com quem eu estou falando. Lá na Alemanha, longe de nós dois. Aí no seu bairro tem muitas lojas. Aí onde você mora. Eu aí é onde você está. Então aí onde você mora, aí no seu bairro tem muitas lojas. Onde você mora, você trabalha, não importa, né? Mas aí é onde você está. E ali perto do centro tem o metrô. Estou falando de metrô. Mas eu estou usando o centro como referência. Então, ali perto do centro tem o metrô. Tá vendo que legal? Curioso isso, né? Eu acho isso ali muito legal. Professor, o brasileiro usa isso aí perfeitamente? Olha, o brasileiro em geral usa assim. Perfeitamente. Né? E a gente fala assim, sem raciocinar. Ele usa porque ele sabe, usa, acabou, né? Mas tem algumas pessoas, as mais antigas, eu vejo usar isso aqui errado. Mas eu não sei se... Existem pessoas que usam errado. Fazer o quê, né? Sempre tem, gente. Mas no geral, o brasileiro usa certo. Tá? No geral, ele usa corretamente. Tá bom? Deixa eu ver, o que vocês acharam desse aqui, ali, lá, etc. Tudo bem aí? Agora vocês vão compreender melhor esse meu tudo bem aí, né? Tá tudo bem. Muito bom.
Certo? Eu só vi a diferença entre aí e ali, só referências. Ou é mensagem, né? Mas telefone mesmo? Enfim. Então, a gente fazia muito assim, por exemplo, eu vou passar em nossa casa depois. Vou passar aí, onde você está. Né? Então, aqui, antigamente era assim, né? Alô? Quem fala? Aqui né? Aqui é. Agora todo mundo já vê quem é, né? Mas antes a gente tinha que falar quem é. Então, aqui é a Maria Elizabeth. E aí, quem é aí do outro lado? Quem é que está falando aí? Quem é que está falando aí? A gente falava assim. Né? Aí é onde o outro está. Aqui é onde eu estou. Tá? Agora, o ali é outra história. Né? Tudo bem, então, minha gente? Vamos passar vamos para frente? Vamos lá, qualquer coisa, vocês me avisam, a gente volta, tá? Deixa eu ler essas frases de novo, ó, para vocês agora entenderem melhor. Ó. Como é a praia de Ipanema? Então, imagine que eu estou aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, né? Conversando com alguém aqui em São Paulo. Estou olhando para a cara da pessoa aqui, ó. Ele está aqui do meu lado. Aí eu falo assim, como é a praia de Ipanema? Eu nunca fui lá. Porque nós dois estamos longe da praia de Ipanema. Tá? Por isso lá, né? Posso ir aí? Aí onde vocês estão. O sol está bem forte aqui na praia. Então, se eu estou na praia, eu posso falar isso aqui, né? O sol está bem forte aqui na praia. Quando eu digo essa frase, eu estou na praia, tá? E olha só, a moça deixou sua bolsa ali no canto da sala. Tá vendo? Uso o canto da sala como referência, mas estou falando de bolsa. Tá bom? Muito bem. Então, chega de aqui. Não, chega não, vou fazer exercício. Não chega nada, não. Olha só. Complete as frases com o advérbio de lugar. Eu vou chamar alguém, tá? Vai fazer comigo. Deixa eu ver. Com quem que eu ainda não falei aqui? Eu falei com tanta gente, né? Peraí, de opções aqui, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais para falar para vocês. Acho que não, né? Então, vamos para advérbios de tempo agora. Olha só. São usados para detalhar, qualificar ou modificar os verbos e marcam o período em que algum fato ocorreu. Olha a diferença agora. Os advérbios de lugar, a gente estava dizendo onde alguma coisa acontece ou aconteceu, né? Aqui a gente vai falar quando. Quando foi? Agora. Já. Ainda. Logo. Amanhã. Primeiro. Hoje. Ontem. Cedo. Tarde. Sempre. Nunca. Outrora. Antigamente. Etc. Veja só um exemplo. Eu acordei cedo. Se somente falamos eu acordei, o significado da frase está completo. Tá tudo bem. Posso falar eu acordei? Pode. Mas não temos informações extras sobre a situação. Lembra do detalhe? Detalhar melhor a sua história lá na redação? Detalhar melhor os fatos que vocês estão contando lá? Informações a mais, além. Vamos dar mais informações para escrever mais e terminar logo a redação. Quando adicionamos o advérbio cedo, nós acrescentamos à frase a informação do tempo em que eu acordei. Dessa forma, podemos entender que a palavra cedo modifica o significado do verbo acordar. E modifica mesmo, porque se eu falo assim, eu acordei, tudo bem, que bom, né? Que bom que acordou. Mas se eu chego aqui e falo, gente, acordei cedo, posso passar uma informação diferente, né? Falei, será que a professora está cansada? Que acordou cedo. Então, depende do contexto, depende de um monte de coisa, né? Mas passa uma informação diferente. O advérbio, ele consegue modificar o sentido do verbo, né? Tem uma melhor até, daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Mas enfim, tem vários, olha só.
Volto já para a nossa reunião. Se eu dissesse, volto para a nossa reunião, tá correto também? Tá correto, tá. Mas é outra informação. Volto para a nossa reunião, tá bom. Eu sei que a pessoa vai voltar. Agora, quando eu digo volto já, é rapidinho, é daqui a pouco. E se a gente falasse volto já já, professor, existe já já? Existe. Volto já já para a nossa reunião. É mais rápido ainda. É assim que funciona, né? Então, não sei se vocês já foram em algum lugar, ou uma loja, normalmente loja não acontece muito isso, mas quiosques, né? Esses pequenos estandes, assim, que às vezes tem um único funcionário. Às vezes chega lá, tá escrito lá, volto já. Por quê? Porque uma pessoa precisou ir num toalete, sei lá, ou ela precisou ir em algum lugar, comprar alguma, sei lá, fazer alguma coisa rápida, e realmente ela vai voltar logo, porque não pode deixar o negócio fechado lá, né? Então tá lá escrito uma plaquinha, volto já. Pode ficar lá esperando, porque a pessoa vai voltar logo. Tá? Ontem estava chovendo muito. Ó, nosso amigo ontem. A gente usou tanto essa palavra, né? Durante o nosso... Eu usei, né? Tanto essa palavrinha. Olha ele aqui. Um advérbio. Ontem estava chovendo muito. Vamos fazer um exercício? Muito eco aí. Para todo mundo entender. Vamos lá, minha gente. Olha só. É que essas frases, elas são muito específicas, né? Na vida a gente tem tantas opções aí para usar, tá? O que eu quero de vocês, ó, é olhar essas palavrinhas e falar, tá, sei usar? Conheço a palavra nunca? Conheço a palavra sempre? Sei usar? Então tá bom, tá? Para nós aqui, outra, presta atenção, não importa, nossa, 2 minutos, hein? Ó, não importa, gente, se é um advérbio de tempo, de lugar. Precisa decorar isso, professora? Saber quais são os advérbios de lugar? Não, gente. Tá? Estamos aqui hoje para ver vocabulário, lembrá-los de usar isso na redação, para ajudá-los a fazer uma redação melhor, uma redação mais rica, né? Tá? Umas frases mais detalhadas, mais explicadas. E usar vocabulário, tá? Então, para conhecer as palavrinhas, saber que dá. Tá bom? Eu já volto para explicar direitinho. Bom, agora já posso fazer a prova. É uma opção, né? Já está na hora de ir embora. Ou agora está na hora de ir embora. Percebam também que a ordem das palavras faz diferença, né? Eu não posso falar já agora. Já agora não dá. Ou é já, ou agora. Tá? Agora, ao contrário, eu posso, né? Agora já posso. Agora já eu consigo usar. Tá? Então, agora já existe. Já, agora, não. Tá? É esse tipo de coisa que a gente fala, que vocês só vão melhorar e aperfeiçoar esse tipo de coisa lendo. Quando vocês fazem leitura por aí, né? Porque daí vocês encontram as frases prontas, tá? A gente consegue fazer muita coisa. Não sei ainda se quero viajar. Tô pensando ainda, né? Então, eu ainda. Não sei ainda. Tá? E nunca voltarei aos meus 10 anos. Essa palavrinha aqui, ó, é outra palavrinha que vocês vão ver aparecendo hoje em outra classificação aqui. Tá? Aqui tá como tempo. Mas a gente vai ver ela como uma outra classificação também. Tá? E para nós, gente, na nossa prova, não importa a classificação. Ah, era um advérbio de tempo ou de negação? Não importa. Tá? Importa que use corretamente a palavra. Sei usar a palavra nunca? Sei. A palavra nunca, ela tem uma ideia de frequência, né? Igual a palavra sempre. Não é o contrário da outra, né? Sempre ou nunca. Mas tem frequência.
Por exemplo, eu nunca tomo banho de manhã. Por exemplo, é um hábito que eu tenho de nunca fazer determinada coisa. É um hábito. É a frequência negativa, mas é a frequência. Lembra que eu falava para vocês? É o que faz ou não faz, com frequência. Né? Então, o nunca, ele demonstra frequência também, né? Certo? E por que nunca voltarei aos meus 10 anos? Professor, não posso falar amanhã voltarei? Como que vai voltar aos 10 anos, minha gente? Né? Então, gramaticalmente, até caberia um amanhã aqui, mas não faz sentido, né? A frase. Tá? Peraí. A garganta tá esquisita. Peraí, deixa eu pegar uma pastilha aqui, peraí. Modo indicam como ou a maneira que algo acontece. É muito comum que advérbios de modo terminem em mente. É comum, tá? Então, olha só. Advérbios de lugar diz onde. Advérbios de tempo diz quando. E advérbio de modo diz como. A maneira, o jeito, a forma. Tá? Advérbios de modo. Assim. Esse aqui é muito comum a gente usar. Daqui a pouco eu dou um exemplo. Assim, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, etc. E parte das palavras terminadas em mente. Alegremente, docemente, tristemente, etc. Olha só. A cantora canta bem. Lembra quando a gente falou do bem e do bom? Como ela canta? De que maneira ela canta? Ela canta bem. E a outra lá? Ela canta mal. Eu nunca fico nervoso em público. Consigo falar naturalmente. De uma forma natural. Mesma coisa. Eu posso falar, professora, consigo falar de uma forma natural? Pode. De um jeito natural? Sim. Tanto faz. Eu consigo compreender português facilmente. De uma forma fácil, de um jeito fácil. Mesma coisa. O rio secou rapidamente. Mesma coisa, de uma forma rápida. Fui calorosamente recebido pela vizinhança. Fui recebido pela vizinhança de uma forma calorosa. De uma maneira calorosa. Todos me acolheram muito bem. Tá vendo que legal o modo? É o como. Como. Esse assim a gente usa muito em português, assim, no Brasil. A pessoa fala assim, como é que você fez isso daqui? Aí você fala assim, ó, assim, ó. Assim como, você tem que mostrar, né? Mas é um jeito, é uma maneira. Assim. Assim como? Assim. Então você mostra. A gente usa muito esse assim. Complete as frases com o advérbio de modo. Vamos lá. Vamos ver quem. Para. Deixa eu só desligar aí um minutinho. Advérbios de afirmação. Vamos lá. Esses tipos de advérbios são usados para adicionar um sentido de afirmação à frase. Advérbios de afirmação. Sim, certamente, realmente, efetivamente, certo, etc. Essas palavras também, gente, elas variam de acordo com a região do Brasil, o costume de cada um. Então, tem gente que usa de certo para tudo. Tem gente que usa só certamente. Outro gosta de falar com certeza. E é por aí vai, tá? Então, não é só questão de certo e errado. Qual palavra que a gente vai usar, professor? Não sei. Cada um tem a sua personalidade também,
tá? Eu tinha uma amiga que usava de certo para tudo. Hoje em dia eu não vejo ninguém mais falando de certo. Então, assim, depende de cada um, tá? Também, né? Exemplos. Eles certamente visitarão o Brasil. Sim, eu estou amando aprender português. Nós nos veremos de novo? Com certeza. Sim, eu gosto de suco de laranja. Amanhã certamente teremos avaliação. Realmente eles são inteligentes. Com certeza eles serão aprovados. Dá uma olhadinha aqui. Qual é a diferença do uso do sim para as outras palavras? Sim. Qual é a diferença? Sim, tem uma pausa obrigatória. Ó. Pausa obrigatória. Ou é uma exclamação, ou é uma vírgula. Mas tem uma pausa obrigatória. Não é muito louco isso? É. Ó, regras, tá vendo? Tá vendo porque que a escrita, ela exige muito mais da gente do que a fala? A gente vai falar disso depois de amanhã. Depois de amanhã, é. A escrita tem mais exigências, ó. Sim, eu gosto de suco de laranja. Mas na hora de escrever isso, sim, vírgula, eu gosto de suco de laranja. Ou, sim, uma exclamação. Eu estou amando aprender português, né? Tá vendo? Agora, olha aqui, ó. Com certeza eles serão aprovados. Não tem nada aqui. Não tem vírgula nenhuma. Realmente eles são inteligentes. Não precisa de vírgula. Poderia colocar sim aqui, professora? Sim. Vírgula, eles serão aprovados. Poderia, mas tem que ter vírgula. Quando a gente tem uma vírgula, a gente continua com letra minúscula. Quando a gente tem uma exclamação, a gente precisa começar uma outra frase. E aí, letra maiúscula. Tá bom? Tudo bem aqui? Vamos ver? Complete as frases com o advérbio de afirmação. Deixa eu ver o que vem agora. Oriana, vou ler aqui. Oriana Thaís. Oi. Oi, Oriana. Vamos lá. Olha só. Gente, só a Oriana tá com o microfone ligado, senão eu não consigo acompanhar direito aqui. Vamos lá, Oriana, olha só. Né? Uns vão falar certamente. Ah, tá. Né? O E no final, minha gente, ele pode ter som de E, mas a tendência da língua portuguesa é que ele tenha som de I. Posso falar certamente. Né? Certamente. Depende de onde você mora. Tá bom? Obrigada, Ariana. Obrigada. Então, aqui, gente, ó, a gente tinha várias opções e dava qualquer coisa em qualquer lugar, né? Ó, podia falar realmente, sim, vírgula, eu quero ter a cidadania. Com certeza, pode. Aqui também, ó, com certeza passarei, realmente passarei, sim, vírgula, passarei. Todos eles estão dando ideia de afirmação, tá? Aqui, esse efetivamente, ele ficaria melhor depois disso daqui até, ó. Eu quero efetivamente ter a cidadania brasileira. Ficaria melhor, mas não é melhor, ficaria mais natural da gente falar, né? Ou efetivamente eu quero ter a cidadania brasileira, pode, mas fica extremamente formal. Começar com efetivamente eu quero ter a cidadania brasileira, tá? Então, talvez vocês não ouçam com muita frequência por aí, tá? Até a palavra efetivamente ela é menos comum, né? Mas ela estaria mais no meio, tá? Para a gente dar uma ênfase ali, uma afirmação de ênfase, né? Tá bom? Com certeza a gente usa bastante, né? O que mais que tinha aqui? E o de certo, eu falei, vai muito de cada pessoa, tá? Tem gente que adora esse de certo aí, tá bom? Muito bem. Tudo bem aqui? Tranquilo, né? Com a afirmação. Agora o negação. Advérbios de negação.
É o contrário, né? Vai negar. Então, esses advérbios são usados para negar algo ou dar uma informação negativa. Tipo de negação. Não, nem, nunca, já ou nunca aqui, ó. Mas não dá ideia de tempo também? Dá. E eles podem estar em lugar de outro? Pode. Gente, tem palavrismo muito, não é? O pronome também, o advérbio. Mas dependendo da frase, né? E a gente está vendo advérbios aqui que podem transitar também na classificação deles, tá? Além de serem usados em outras classes também, tá? Mas hoje está focando nos advérbios, né? Jamais também pode dar ideia de tempo, né? De modo algum. É negação? É, mas não é modo também? Está escrito aqui, ó. É modo também. De que modo? De que maneira? De modo algum. De forma nenhuma. Também é modo? Também é modo. Mas também é negação? Também é negação. De jeito nenhum, ó. Também. É modo? É modo. Mas também é negação? É. Tá? Exemplos. Eu não moro no Rio de Janeiro. Ela nunca vai à praia durante a semana. De jeito nenhum eu faria isso. Eu jamais voltaria a falar com eles. Tá vendo? Da ideia de tempo também. Ele nem comeu a sobremesa e já vai embora. Ele nem comeu a sobremesa e já vai embora. A diferença do não pro nem aqui, ó, é que aqui a gente estava esperando que acontecesse alguma coisa, né? A gente esperava que ele fosse comer antes de ir embora. Mas ele nem comeu a sobremesa e já vai embora. Então, foi antes do que a gente pensava. Tá? Ele nem comeu a sobremesa e já vai embora. Espera aí que eu já vou aí. Aí, vamos lá. Complete as frases com advérbio de negação. Deixa eu chamar alguém aqui. Merdi não dar. Merdi, tá aí? Mudou-se, então. Mudou? Nunca. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver se mudou, tá aí. Tá bom, Frank, vai ouvindo aí, tá? Cadê mudou? Mudou-se? Mudou-se, tá aí? Mudou-se. Mohamed Udin. Mohamed Josim Udin. Mohamed Josim Udin. Oi, Olá, vamos lá. tá bem. Complete as frases com advérbio de negação. Ela nunca viu o que ele fez? Pode ser. Ela nunca viu o que ele fez. Pode. E aqui? Não. Não entrarei nesse elevador sozinho. Pode. E aqui? Jamais pegarei. Pode. Jamais pegaria o que não é bom. E essa aqui? Elas não. Você pode, mas lê ela inteirinha que você vai achar uma coisa melhor do que um não aí. Mas não também cabe. Mas ficaria melhor uma outra palavrinha. Eles Vou subir para você ver as opções. nem Poderia, tá? Mas
fica melhor, tá? Eles nem esperaram a luz verde acender e já atravessaram a rua. Ou seja, era esperado que eles fizessem uma coisa, né? Depois, né? Mas não, eles fizeram antes da gente esperar. Então, eles nem esperaram a luz verde acender e já atravessaram a rua. Mas, professor, eu posso falar que eles não esperaram a luz verde acender e já atravessaram a rua? Pode. Tá errado, não fica, tá? Mas o mais bonitinho ficou nem aí. Tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Obrigado. Cabia qualquer coisa, né? Ela não viu o que ele fez, ou ela nunca viu o que ele fez. Quer dizer, ele fez alguma coisa e ela nunca viu aquilo. Tá bom. Não entrarei? Não. Jamais entrarei? Nunca entrarei? Tá bom. Jamais pegarei? Não pegarei? Tanto faz, tá, minha gente? Eles nem esperaram a luz acender, eles já atravessaram a rua. Esse é o melhor porque ele dá essa informação de que seria o ideal esperar a luz verde acender para depois, então, atravessar, né? Então, ele passa essa informação também, tá? Mas também não tem problema. E agora vamos para... Falar meio, comida luxo. Advérbios de intensidade. Esse a gente conhece um pouquinho. Usamos para descrever a intensidade de uma frase. E também para dar mais ênfase ao que é dito. Especificamente, né? Apesar que os advérbios eles já passam bastante informação, né? Lembra que eles modificam o verbo, né? Dão sentido, adjetivo, advérbios. Então, eles meio que fazem essa história, mas, né? Cada um focando na sua classificação. Eles indicam o grau elevado ou reduzido. Quando a gente fala de grau, de nível, ó, expressa a força ou nível de uma ação, qualidade ou circunstância, a gente sempre pensa para mais, né? Nível. Mas não, gente, pode ser... Pensa no termômetro. O termômetro, ele tem positivo e tem negativo, né? Então, a intensidade também. A intensidade pode ser elevada ou reduzida. Muito. Nosso amigo já. Pouco. Tá vendo? Bastante. Então, quase nada. Nada não pode ser também negativo, professor? Negação? Pode. Demais, em excesso, mais, menos, etc. Exemplo, eu estou muito feliz. Neste caso, o advérbio muito intensifica o significado do adjetivo feliz, que vem depois dele. Então, eu não estou só feliz, eu estou muito feliz. Eu poderia só falar eu estou feliz? Poderia. Essa frase está completa, está tudo bem? Tá. Mas eu quero dar uma ênfase nesse feliz aí. Estou muito feliz. Melhorei o feliz, né? Olha só, eu estudei pouco. Eu sempre brinco aqui que a gente está na segunda-feira, né? Aí fala assim, o aluno chega aqui na segunda-feira e fala, professora, no final de semana eu estudei. Eu falo, que bom que você passou o fim de semana estudando. Ah, não, na verdade, professora, eu estudei pouco. Ué, mudou tudo, né? Tá vendo? Como modifica o sentido do verbo. Mudou tudo. Se você falasse assim, eu estudei no final de semana, passou uma informação super positiva, um grau elevado. Eu estudei pouco. Já foi para o negativo. A intensidade, né? Tá vendo? Estudei pouco. Eu almocei bastante macarrão. O rio secou demais. Vocês estão percebendo o grau também de intensidade? Muito, demais. Complete as frases com o advérbio de intensidade. Deixa eu ver agora quem que vem. Os dois têm o mesmo tempo. Beleza, vamos lá. Olha só, gente. Presta atenção, hein? Aqui tem a história da ordem das palavras também, ó. A palavrinha muito, né? Ela vem antes de adjetivo, de advérbio.
E a palavrinha demais, a gente vai usar depois. Ai, professor, tem alguma exceção na língua? Ah, deve ter. Exceção sempre tem, né? Mas assim, não me lembro não, tá? Na verdade, a regrinha é que muito a gente vai usar antes do adjetivo e do advérbio, e demais a gente usa depois. Então, por exemplo, eles estavam cansados demais. Se eu quisesse usar muito nessa frase, eu teria que colocar aqui, ó. Eles estavam muito cansados. Tá? Agora, olha só. Quando a gente usa verbo, aí tanto faz. O rio secou demais. Tudo bem. Posso falar que o rio secou muito? Posso. Então, quando é verbo, tanto faz. Vem o muito ou vem demais. Os dois cabem ali perfeitamente. Tá? Agora, quando é adjetivo, cansado, bonito, quando é adjetivo, tá? Ou advérbio, também. O muito vem antes e o demais depois. Nessa daqui, ó, hoje estou muito bem. Se eu quisesse usar o demais nessa frase, hoje estou bem demais. Tá? Então, isso são coisas, são ordem da palavra, ordem das palavras. As ordens das palavras, como sempre e como a maioria das coisas, a melhor forma é ler. Você vai lendo coisas, você vai descobrindo essa ordem e memorizando pronto. Sem ter que ficar pensando que muito é um advérbio, que demais. Simplesmente lê, conhece as palavras e vê como escreve, pronto, acabou. E vai usando, né? Tá? Aqui a gente mostra que a gente está falando de gramática, está mostrando coisinha por coisinha, a classificação da palavra intensidade agora, né? Mas quando você lê, você encontra, tá? Essa ordem das palavras já pronta por aí. Certo? Então, isso foi intensidade, que foi o nosso amigo muito, inclusive, aqui, né? E agora vamos para advérbios de dúvida. Dúvida. Bom, antes de falar do advérbio de dúvida, preciso situar vocês aqui nessa dúvida aqui. Então, olha só. Lembra da aula de verbos? Lembra? Ai, professora, de novo verbo na cabeça da gente. Verbo é importante. Lembra da primeira aula de verbos? Lá no comecinho daquela aula, tinha uma tabela. Pelo menos assim, vagamente, todo mundo deve lembrar, né? Pelo menos. Tem uma tabela. Que eu mostrei lá flexões, né? O que fazem verbos flexionar? As flexões dos verbos, né? O que faz o verbo se modificar? Então, tinha lá número, singular e plural. Primeira, segunda, terceira pessoa. E tinha modo. Modo verbal. Eu falei que a gente ia estudar o indicativo, que era um dos modos verbais, da realidade, da certeza, lembra? E tinha lá também mais dois modos, subjuntivo e imperativo, né? E eu dei um exemplo para vocês. Falei, ó, subjuntivo, se eu falasse assim, por exemplo, talvez eu vá, sei lá, a uma festa no final de semana, né? Eu usaria aquele subjuntivo lá. Por quê? Porque é o modo da possibilidade, também conhecido como o modo da dúvida. Por quê? Porque ele não passa certeza nenhuma. Talvez eu vá, não tenho certeza. Né? Já o indicativo que a gente estudou, a gente tinha certeza de tudo. Trabalho todos os dias, trabalharei amanhã, trabalhei ontem, não deixa dúvida nenhuma, certo? Bom, dito isso, vamos voltar para cá. Porque tem uma frasezinha aqui, ó, duas frasezinhas de subjuntivo aqui, tá? Por isso que eu falei disso. Mas vai ter que saber subjuntivo, professor? Não. Mas é que aqui aparecem como exemplos para vocês saberem o uso dos advérbios, tá? Mas não cai na prova subjuntivo, tá bom? Mas calma, que eu ainda vou explicar mais. Olha só. Então, advérbios de dúvida são usados para indicar incerteza ou hesitação nas frases. Quando a gente deixa o outro
com dúvida, né? A gente passa, mas se expressa dessa maneira, tá? Advérbio de dúvida. Talvez, porventura, quiçá, provavelmente, possivelmente. Quiçá, porventura e talvez significa a mesma coisa. Professor, quando que eu vou usar um quiçá? Eu não uso nunca, porque, como eu falei para vocês, é costume. Tem lugares que se usa mais, tem lugares que se usa menos, por vários motivos, tá? Porventura eu uso de vez em quando. Acho que até que em aula já deve ter falado um porventura aí, sem pensar. A gente fala de vez em quando um porventura. Talvez é mais comum, né? Agora, olha que interessante. Exemplos. Amanhã, talvez faça sol. Esta conjugação aqui a gente não aprendeu. E ninguém aqui tem obrigação de saber. Tá? Por que eu falo daquela aula? Por que eu digo que isso aqui é um subjuntivo? Para vocês entenderem que essa conjugação aqui a gente realmente não estudou. Então, quando você olhar isso aqui, porque eu acredito que vocês peguem a aula para ler depois, novamente, para estudar, né? E se você for olhar isso aqui, eu falo assim, ué, o que é isso aqui? Faça? Não era eu faço, ele faz, nós fazemos e eles fazem? O que é esse faça aqui? Esse faça é uma outra conjugação de um outro modo verbal, que a gente não aprendeu mesmo, tá? Então, o correto dessa frase é isso. Amanhã talvez faça sol. Porque a palavrinha talvez, ela pede o subjuntivo. Amanhã talvez faça sol. Já volto aí, tá? Aí existe possivelmente e provavelmente. E olha só o que acontece. Possivelmente a empresa entrará em contato. São 12 horas e ela provavelmente irá almoçar. Ué, professora, aqui não pediu subjuntivo? Não. Com possivelmente e provavelmente, a gente pode usar o futuro que a gente conhece. Então, se na sua redação, por exemplo, você quiser usar um talvez, né? Mas você fala, mas professora, eu não sei as conjugações do subjuntivo. E eu não quero fazer errado. O que eu faço? Usa um provavelmente no lugar. E aí você pode usar o futuro que você aprendeu. Por exemplo, amanhã, provavelmente, fará sol. Não é bom isso? Amanhã, provavelmente, fará sol. Tranquilamente, usando o futuro. Tá? Complete as frases com advérbio de dúvida. Vou fazer esse aqui para vocês. Ó. Aqui tem um vá. Vai, subjuntivo. Então, aqui cabe o talvez. Talvez eu vá viajar para a praia. Talvez. Não tenho certeza. Agora, serei contratado. Posso usar um possivelmente. Posso usar um provavelmente. Provavelmente é mais comum, né? Mas o possivelmente também pode usar. Provavelmente serei contratado. Tá? Então, gente, apareceram aqui duas frasezinhas de subjuntivo, né? Mas a gente não tem obrigação de saber. Teve uma época que a gente tinha aula de subjuntivo, nessas 4 semanas, tá? Tinha subjuntivo e tinha imperativo. Mas, como não caía na prova, acabava que tinha muito mais conjugações, né, do que já tem, para o aluno estudar, sendo que não caía exercícios na prova de subjuntivo e imperativo, aí a coordenação entendeu por tirar do conteúdo e a gente, então, não estuda mais, tá? Por isso que eu só chamo a atenção aqui para vocês saberem que realmente essas duas conjugações aqui, ó, a gente não estudou aqui, tá? E elas estão corretas, porque a gente vai olhar e falar, será que tá certo isso aqui, né? Tá? Mas é um outro modo e outro tempo verbal, tá bom? Certo? Deixa eu ver vocês aí.
Fala, Victor. Peraí, deixa eu ligar vocês aqui, pera só um pouquinho. Nós aqui, hein? A gente não vai fazer isso na prova, hein? Presta atenção. Isso.